Vamos abrir o texto de segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, no verso 14. Eu vou ler na minha versão e você acompanha na tela a versão NVI. Eu tenho a minha versão, que hoje eu trouxe essa Bíblia que é atualizada, mas o texto é mais ou menos semelhante. Vamos ler, segundo Crônicas 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Como é um versículo só, vocês acham que a gente consegue ler junto? Vamos todos ler juntos então? Eu vou por aqui, você vai por aí, ok? Então vamos lá. Eu vou ler junto com vocês para dar certo. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre o chamado do povo de Deus. Nós estamos há um mês aproximadamente, no dia 5 de outubro, nós teremos uma oportunidade, como nunca tivemos antes, de votar para presidente. Já votamos para presidente várias vezes, mas dessa vez parece que o Brasil está cansado de algumas coisas. Se você observar na televisão, nos noticiários, se você observar, se lembrar o ano passado, no mês de junho, o que aconteceu nas ruas, uma sucessão, você se recorda de manifestações de desagrado, de manifestações de, inclusive, contra uma série de coisas, e aconteceu aqui em São Paulo, aconteceu em lugar, e começou a acontecer sucessivamente, e ninguém conseguia parar as manifestações, porque o povo estava falando na rua que alguma coisa não está bem. O povo de Deus recebe uma chamada nesse versículo. Para quem é essa chamada? Para quem é essa convocação? Para o povo de Deus. Ele começa falando, se o meu povo. Deus está falando, se o povo que se chama pelo meu nome, o meu povo, que se chama pelo meu nome. Para quem é essa convocatória? Não é para aquele que não conhece a Deus. Porque aquele que não conhece a Deus, não conhece o poder da oração. Deus, na verdade, está convocando o povo dele para entrar em cena. E Deus fala 4 coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com você brevemente hoje. 4 coisas que Deus espera que o povo dele faça. Muitas vezes você diz assim, o que eu poderia fazer para ajudar um país tão grande como o meu, com mais de 200 milhões de habitantes, e eu sou só um? Mas você precisa entender que Deus junta as pessoas estratégicas para fazer os desígnios dele. Todas as vezes da história que um povo se reuniu, procurou servir a Deus, procurou fazer as coisas de Deus, procurou ser a resposta, procurou se colocar na brecha, Deus operou, sempre. Deus sempre opera. Na Bíblia também. Quando o povo começou a clamar, coisas diferentes aconteceram. E você há de convir comigo que nenhuma vez na história um candidato faleceu em plena campanha. E quando isso acontece, alguma coisa como essa, a igreja precisa ficar muito atenta. A igreja precisa ficar muito discernindo os fatos, percebendo com uma percepção muito apurada, sagaz. O que Deus está fazendo? O que está acontecendo?
e entrar em cena. Porque se nós não entrarmos em cena, os maus governarão. Qual é o papel da igreja? Então ele fala aqui no texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o povo de Deus do Brasil, você sabe quantos milhões de cristãos nós temos no Brasil? Alguns falam 35 milhões, outros falam que está chegando já mais de 40 milhões. Isso significa dizer, outros, eu já fui em várias cidades, por exemplo, Rio Branco, no Acre, Anápolis, que mais da metade da população de uma cidade é crente, é cristã. Fala amém aí, velho. Que significa que o evangelho está como nunca. Há 20 anos atrás não tinha nenhum canal de televisão cristão. Hoje, se você pegar os canais abertos, você tem pelo menos 4 ou 5 canais, pessoas pregando a palavra de Deus. Não é? Isso não existia. Hoje você tem igrejas no Brasil que são grandes, com 20, 30 mil pessoas. Isso não existia algum tempo atrás. Aqui nesse bairro, se você sair aqui, você tropeça em igreja. Tem uma ali, tem uma aqui do lado. Eu espero que os irmãos não errem o endereço. Porque tem uma aqui do lado, tem uma mais para frente, tem uma do lado de lá, depois para lá. Aqui nesse perímetro aqui de 500 metros para lá e para cá, nós temos umas 15 igrejas. Não era assim. O Brasil está sendo evangelizado, mas o reino tem que chegar também no governo. Porque nós estamos cansados de tanta roubalheira. Nós estamos cansados de ligar a televisão e todos os dias sempre aparece uma notícia de coisas feitas de forma errada. De coisas feitas de forma a beneficiar, a desviar dinheiro. E o nosso país está empobrecendo. Ora, a Bíblia fala: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Repita comigo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Agora vamos todos juntos. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando vai, é que vocês não, eu precisaria de muito tempo para explicar, mas eu conheço gente de Brasília, vocês não têm ideia o que os governantes fazem. Nós tivemos presidentes que traziam os macumbeiros para fazer trabalhos e pactos demoníacos dentro do palácio. Nunca esteve tão em moda que um governante tenha os seus bruxos pessoais. Não sei se você sabe, mas até na Copa do Mundo vieram aviões fretados de bruxos para alguns países. Na verdade, nós estamos num momento onde o inimigo tem usado todo tipo de argumento e de estratégia para escravizar uma nação. Mas como muito bem disse a apóstola Valdice ontem, o Brasil é do Senhor por direito de redenção e por direito de nascimento. Quantos creem nisso? Onde você se situa nesse cenário? Vamos à palavra de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer a primeira coisa, se humilhar, rasgar as suas vestes, rasgar a couraça que você tem, rasgar a indiferença que você tem, e se preocupar de fato com o bem-estar do seu país, da sua cidade, do seu bairro, do seu estado. Quando se humilhava em Israel, eles se vestiam de roupas de panos de saco. Eles colocavam cinza sobre a sua cabeça. Eles ficavam num tempo de busca e paravam tudo o que faziam para buscar a Deus. O luto e a verdadeira aflição por aquilo que faz as pessoas sentir dor, por aquilo que vê as pessoas e um país entregue a umas minorias que cada vez estão mais ricos. O ex-presidente do Brasil sempre falou que era uma pessoa difícil. Outro dia saiu num dos noticiários que tinha um pouco recurso, a riqueza deste homem. Seus filhos estão podres ricos.
E ele vem com um discurso socialista que é para o bem do povo. Mas não é para o bem do povo, é para o bem é pessoal. Nós precisamos de governantes que sejam justos e que governem para o bem do povo. Amém, gente? Como nós precisamos disso? Nós precisamos, pastor, mas eu não entendo. Como eu, que estou aqui em São Paulo, não mexo com política, eu sou um trabalhador, eu acordo cedo e tal. O que eu poderia fazer para melhorar isso? Será que eu tenho esse poder? Veja a convocatória de Deus. Através da humilhação do povo de Deus, que é com quem ele pode contar, os céus se movem a favor do povo de Deus. E em favor da nação, inclusive daqueles que não são o povo de Deus. E, em outras palavras, Deus usa a humilhação do povo dele para trazer resposta para um país. Estão entendendo? Deus usa o quebrantamento do povo de Deus, que é com quem ele pode contar, para ouvir dos céus e falar assim: eu vou abençoar a nação. Era assim em Israel. Quando o povo de Deus orava e clamava, Deus ouvia. Quando o povo de Deus precisa de alguém, ele levanta uma intercessão que nós chamamos de o resto, como chama aquele de remanescente fiel. O remanescente fiel é aqueles que sobraram e que são fiéis a Deus. Aconteceu isso com Elias. Elias achou que estava sozinho e Deus falou assim: não. Eu tenho um remanescente fiel de 7.000 pessoas que não se dobram a Baal. E essas pessoas me conhecem. Eu quero dizer para você que Deus quer usar o remanescente fiel do Brasil, que é o povo dele. Quantos amam o Brasil? O brasileiro é bom para zoar, para brincar, para desmerecer. Brinca muito brasileiro. Nós somos brincalhões. Não quero ver na hora de levar a sério as coisas. Com quem Deus pode contar? Com o povo dele. Deus está esperando que nós nos humilhemos diante do Senhor em favor do Brasil. Entende isso? Pela nação. Mas pastor, eu estou bem, eu não preciso de nada. Não, meu irmão, não se trata de você. Não se trata de você ser curado. Se trata de você curar uma nação. De você entrar na brecha. Certa vez Deus fala em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, eu procurei, para não destruir a nação, eu procurei alguém que se colocasse na brecha para interceder, e eu não achei ninguém. Deus nunca quer trazer juízo, Ele traz porque não encontra alguém que se coloque na brecha. E o povo de Deus está nesse período agora que antecede a eleição. Eu quero convocar você para se humilhar diante de Deus. Amém, gente? Segundo, o que fala esse texto? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, intensa e profundamente, orar seriamente. A Bíblia fala em Daniel, desde o primeiro capítulo até o capítulo 10, que ele se propôs a orar. Era um homem só, mas ele jejuou durante 21 dias e ele se propôs a orar. Quando você se propõe a orar, a rasgar o seu coração, e a Bíblia fala em Daniel 10, desde o primeiro dia, Daniel, que você propôs-se a compreender as coisas espirituais. Sabe de uma coisa, meu irmão? Às vezes nós não oramos porque não compreendemos. Você só pensa assim: bom, vou orar pelo meu trabalho, eu vou orar pelo meu tio, meu cachorrinho também está com tosse, agora com tosse comprida, eu vou orar por ele. E você focaliza a sua oração só no seu mundinho. Não, gente, eu estou falando sério, o pessoal tem inventado umas doenças de cachorro, eu dei risada. E gasta 2, 3 mil reais no final de semana porque ele foi para o veterinário, ele foi para o hospital, coitadinho. Eu já mandei matar todos esses cachorros porque dá muito trabalho. Mas não pode matar porque eles são animaizinhos de Deus. Vou contar uma aqui. Minha irmã tinha um cachorro. Chamava Chiquinho. E ele era endemoniado. Você estava na casa dela, você levantava, ele vinha por trás, pulava e mordia o seu traseiro. E eu por várias vezes falei: esse cachorro não pode vir do céu. Mas diz que no final da vida dele, ele teve um encontro, não sei. E ele faleceu. Não pode falar que ele morreu, ele faleceu.
E o meu cunhado, para amenizar, disse para a sua esposa, minha irmã, ele foi para o céu do cachorro. Gente, eu não sei se tem céu de cachorro ou não, mas se tiver, o Chiquinho não foi para lá. Ele não era coisa boa, ele era traiçoeiro. A estratégia de oração é que Deus utiliza vigílias, e nós vamos ter vigília essa semana, na sexta-feira, às 22 horas. Você vem aqui, porque nós vamos orar principalmente pelo Brasil. E antes da próxima eleição, eu vou fazer mais uma vigília, que eu acho que vai ser dia 3 ou 4. Nós vamos orar também pelo Brasil. Mas não só isso, eu estou convocando para você orar um pouco por dia. Vamos lembrar da nossa nação. Senhor, coloque governantes corretos, coloquem governantes que não subam lá para se locupletarem das bênçãos ou pessoalmente das coisas públicas. Eles têm que ir lá com a visão de servir o país e não de ser servido pelo país. Então a estratégia de oração de Daniel foi orar e ele propôs do seu coração. Eu queria pedir a você que você proponha no seu coração orar pelo Brasil nas próximas semanas. O que você acha disso? O horário que você puder. Nós temos oração aqui na igreja de manhã, às 6 da manhã, e a partir de domingo que vem nós vamos ter oração também no domingo, às 6 da tarde. Às 6 da tarde, você que às vezes não tem tempo para orar durante a semana, venha conosco orar às 6 da tarde. A gente, a semana que vem, começa já aqui no templo a fazer um tempo de oração, que eu diria que é esquentar os motores para o culto. Eu quero convocar meus discípulos e você também venha, porque assim você tem uma oportunidade. Às vezes você corre tanto durante a semana, eu tenho que criar situações para você vir orar. Nós temos oração aqui às 6 da manhã, todos os dias tem alguém orando aqui. Nós vamos retomar isso, principalmente este mês de setembro. Se o povo de Deus orar, Deus vai mudar muita coisa no nosso país. Você crê? Eu creio no poder da oração. E as 5 conquistas, há conquistas que se nós não aplicarmos o sangue de Jesus, nada vai acontecer. Quem para a ira de Deus é o povo de Deus. E nós temos 5 declarações que você deve fazer nesses próximos dias. Pelo sangue de Jesus, o Brasil foi redimido de todo o poder do inimigo. Essa é a primeira declaração. Isso vai liberar os céus da sua cidade. Isso vai liberar os céus do seu país. Pelo sangue de Jesus, todo o Brasil foi redimido do poder do inimigo. Segunda declaração que você deve fazer nas suas orações. Pelo sangue de Jesus, todos os pecados do Brasil são perdoados. Irmãos, isso é muito. E toda a dívida do passado foi cancelada na cruz do Calvário. Se você quiser essas declarações, a gente pode mandar para você por e-mail, ou você pode entrar no site da igreja. Irmão Rafael, vamos colocar essas declarações nesse período. Você está por aí, irmão Rafael? Dá um tchauzinho. Você pode me ajudar nisso, querido? Eu te passo depois, a gente vai pôr. Por quê? Irmãos, são declarações que você não é sozinho que está orando. Tem milhares e milhões de pessoas orando pelo Brasil. E nós estamos sendo portadores de uma declaração poderosa. Não é, eu sei que o Brasil está em pecado, mas você vai declarar que pelo poder de Jesus, o Brasil vai ser livre de todo pecado. Amém? Terceira, pelo sangue de Jesus declaramos que o Brasil anda na luz, e o sangue de Jesus o limpa agora e continuamente de todo o pecado. Nós já fizemos as declarações da igreja. Você se lembra que a gente tinha um banner aqui? É a mesma coisa, só que agora a gente aplica à nação. Quarta declaração, pelo sangue de Jesus, o Brasil tem sido justificado, isto é, feito reto, e Deus o vê como se nunca tivesse pecado. Justificado é declarado justo. Mas pastor, tem muita coisa. Mas a nossa oração vai mudando. A nossa oração, não só sua, mas do nosso irmão, do irmão que está longe, daquele que está orando de madrugada, aquele que nem está no Brasil, mas que ama o Brasil, nós vamos entrando num coro espiritual e faz um clamor que sobe aos ouvidos de Deus, e Deus ouve a nossa oração. Quantos aqui amam o Brasil?
Você pode ir viajar para lá e para cá, mas fala assim, eu não vejo a hora de voltar para o nosso país. Nós falamos com uma pastora hoje que o filho dela está mudando para o Canadá. E eu conversei um pouquinho das coisas que eu sei do Canadá, e ela estava tão desolada. Falei, pastora, fica tranquilo. Ele vai passar uns 2 invernos lá, 30 graus abaixo de zero, você vai ver se ele não volta correndo. Porque o Brasil é um país espetacular. O pessoal vem aqui para o Brasil de fora e fala assim, eu não sei como vocês comem tanto, tem muita comida aqui, churrascaria, picanha. Eles ficam... Eu tinha uma pastora americana que ele falava assim, mas como que é isso? Tudo é carne? Tudo é meat? É meat daqui, meat daqui? Eu falei, não, você é americano, você não sabe nada. Vou te ensinar hoje. A picanha é dessa parte, uma parte aqui dentro do boi. A alcatra é outra, não sei o que, mas que especialidade, mas por que tanto? O filho dele falava, manda picanha. O povo fica doido quando vem para o Brasil. E nós que estamos aqui, não valorizamos. E a gente começa a denegrir o Brasil. Nós precisamos amar o Brasil. Como um japonês ama o país dele. Tem terremoto lá, rapidinho eles constroem. Tem tsunami, rapidinho eles constroem. Tem isso, rapidinho eles constroem. O Brasil dá qualquer coisa, demora 20 anos para reconstruir e não reconstrói ainda. Porque todo o dinheiro ficou para o meio do caminho. E nós estamos acostumados com isso e não falamos nada. Deus está levantando o Brasil para interceder por ele. E nós temos a chance de fazer isso este ano. E eu não quero a nossa igreja fora disso. O que você acha? É muita irresponsabilidade a gente ficar fora disso. A quinta declaração e última e mais fecha a questão é: pelo sangue de Jesus o Brasil tem sido santificado e separado para Deus. Você vai declarar isso mesmo que você não veja, mas você começa a declarar. E quando você declara aqui na terra, Deus faz. Lembra do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Quem faz a vontade de Deus nos céus? Fala aí, velho. Os anjos. Quem faz a vontade de Deus nos céus? Quem faz a vontade de Deus na terra? Os homens. Mulher também. Terceira coisa que diz esse texto, que nós devemos. A primeira qual é? Gente, mas que classe desavisada vocês. Fica aqui comigo, vocês estão aonde? Qual que é o primeiro? Qual que é o segundo? Terceiro? Buscar a minha face. Buscar a face de Deus se fala de uma iniciativa tão intensa que acontece quando você está desesperado. Como se alguém estivesse morrendo. Você precisa da resposta, assim como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela precisava de uma resposta de Jesus, e ela foi através da multidão, e foi empurrando, e tocou nas vestes de Jesus. Essa é a expressão de buscar a minha face, como se estivesse em perigo de morte. E nós estamos num grande perigo no Brasil, de perpetuar um governo que não quer servir a nação. A única coisa que poderia e que pode salvar alguém que está morrendo é Deus. Você já passou por isso? Quantos já passaram por isso? Alguém estava muito mal e você sabia que se você não clamasse a Deus, se você não buscasse a Deus de dia e de noite com toda a sua força, você não veria resposta. Esse tipo de clamor, de buscar a face do Senhor, não é aquela oração de 30 segundos que você faz. Senhor, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor, abençoe meu tio, minha avó, minha coisa, abençoe em nome de Jesus, amém. Não é isso. É mais intenso que isso. Quando você deixa de dormir, quando você deixa de comer, e a palavra humilhar que eu falei aqui, logo no início, a palavra humilhação tem a ver com jejum e oração. Aqui nesse ponto, buscar a face do Senhor, na verdade que cada vez que a gente passa crise, a gente aprende a orar melhor.
Concorda comigo? Quantos já ficaram no hospital orando por alguém? Você fica bom na oração. Porque você sabe que se você não clamar a Deus, o risco daquela pessoa morrer é muito grande. Buscar a minha face de dia, de noite, nem se alimenta, porque quer resposta, uma busca intensa. E Deus precisa dessa busca do nosso povo, do povo de Deus, de nós aqui de São Paulo, do norte, do nordeste, do sul, de gente de fora do Brasil, de crianças, de adultos, de adolescentes, todos buscando a Deus em favor do Brasil. Diga amém. Amém. Quarta coisa que fala o texto: se converter dos seus maus caminhos. O que seria isso? O temor de Deus começa a entrar no seu coração e você começa a se arrepender. Eu não tenho sido correto como deveria. Eu não tenho sido um bom marido como eu deveria, como o irmão Luiz falou, e eu gostei muito, irmão Luiz, porque é difícil um homem reconhecer que está errado. Mas aquele que clama a Deus, Deus toca no coração dele. E ele começa a perceber que ele também precisa de arrependimento, precisa de conserto, precisa de conversão, de transformação na sua vida. Eu, irmãos, de 30 e poucos anos de casado, eu posso dizer para você que este ano é o ano que eu estou mais amoroso com a minha mulher. Fala aí. Você está dormindo na minha mensagem? Fala aí para o povo. O senhor não toma beleza? Você sabe o que eu pensei? Que eu estava casado, já estava bom. Mas não é. Eu precisava ser mais amoroso com a velha. Primeiro, não posso ser mais de velha. É meu amor. E sabe, que lindo, nosso amor tem fluído, está tão gostoso. Eu fico agarrando ela no elevador, ela dá dura em mim. Eu não estou nem aí. Venha me prender se for capaz. Eu beijo ela, eu abraço ela. Eu digo que ela está tão linda, você está tão linda hoje. Sabe de uma coisa? Eu precisei entender que não estava bom. Eu estava já acostumado em fazer certas coisas. Eu fiz muitas vezes essa senhora, essa linda jovem, chorar por minha causa. Eu não batia. Só faltava essa. Mas eu a entristecia com palavras e com atitudes. Mas quando você não reconhece que precisa mudar, sabe que está aí dentro? Orgulho, prepotência. Mas quando você se curva diante de Deus, você sabe que você precisa se converter dos seus maus caminhos. Eu nunca roubei banco. Eu nunca matei ninguém. Mas eu não estava bem. Porque eu podia melhorar. Assim eu quero dizer para você, marido, não se contente. Seja melhor do que você pode. E você, irmã, nem vou falar. Você pode ser mais amorosa. Você pode tascar um beijo nele de vez em quando, não? Sim ou não? Você pode se preparar para ele. Vocês que são solteiros, vão orar e jejuar. O que eu quero dizer? Quero dizer que se você não reconhece, você nunca muda. Enquanto o Brasil fala assim, nós somos o país do futebol, perde de 7-1, tonto. Nós somos o país agora das Olimpíadas, aí vai tomar outro couro também. Por que Deus permite isso? Para dizer que aqui não é festa não é oba-oba não. Você precisa levar a sério as coisas. Se o Brasil ganhasse a Copa, nós estávamos aí que nem tonto. Está tudo bom no Brasil. Foi ótimo o Brasil não ganhar a Copa. Para a gente cair em si e falar assim, nós temos muita coisa que melhorar.
Não é só fazer esses estádios aí que ninguém vai usar mais, não. Até preciso pedir oração para vocês. Meu time está em último, eu preciso de intercessão. Preciso de oração, irmão. Nós estamos lá embaixo, nós estamos quase caindo. Tem misericórdia. 100 anos de Palmeiras e nós estamos lá embaixo, irmão. Oh, tem misericórdia. Se converter dos seus maus caminhos, isso é mudar de vida. O Brasil precisa de intercessores. O Brasil precisa que você olhe na televisão e fale assim: esse cara é um cara exemplar. Esta semana morreu um grande brasileiro, Antônio Hermílio de Moraes. Filhos de sapateiro, lá de Sorocaba, se tornou uma das grandes fortunas do Brasil por causa do trabalho. Eu tive a oportunidade de conhecer por causa de Votorantim, que é uma das cidades que teve o nome da empresa dele. E ali, a gente podia ver a índole de um bom brasileiro, que queria o bem da nação. Ele não é cristão, mas ele praticamente construiu todo o Hospital Beneficência Portuguesa. Ele era uma pessoa que doava seus recursos, que ajudava, e nem cristão era, mas ele tinha uma boa índole. Que subam no nosso governo pessoas assim, que queiram o bem da nação, não queiram o bem de um partido, queiram o bem da nação, porque a nação está acima do partido. Concorda, irmãos? E o que Deus promete, se nós orarmos, se nos humilharmos, orarmos e buscar e se converter dos maus caminhos, Ele ouvirá dos céus. Diga glória a Deus. Quantos creem no poder da oração? Se o Brasil orar, Deus vai mudar nossa nação. Se nós entrarmos na brecha, Deus vai operar. Se nós entrarmos na brecha, esta eleição não vai ser comprada. O Brasil precisa de intercessores. E o que Deus promete? Eu ouvirei dos céus. Deus ouve a quem? O clamor do povo dele. A oração desta casa. A oração da outra igreja ali do outro lado da rua. A oração do povo de Deus. Deus ouve, eu ouvirei. Se o meu povo orar, eu ouvirei. Ele não diz assim: se vocês orarem, eu virarei as costas. Eu não estou nem aí com isso, não. Ele fala assim: se o meu povo, que se chama do meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei. Eu creio que Deus vai ouvir a oração do Brasil nessas próximas semanas. E são semanas-chave. Eu perdoarei seus pecados. Ah, glória a Deus! Porque mesmo que o Brasil tenha uma cultura de 500 anos de corrupção, isso vai ser quebrado em nome de Jesus. Mesmo que o Brasil seja conhecido lá fora como o país da mulherada sem vergonha, que se vende por nada, tem muita mulher de Deus aqui no Brasil. Mesmo que lá fora sejamos conhecidos como o país do futebol, agora acho que não vai dar muito mais. Ou do voleibol, porque o Brasil agora, as meninas ganharam 10 títulos. O Brasil tem que ser conhecido como um país temente a Deus. E ele fala o último texto que eu amo: eu sararei a terra. O que nós precisamos de cura hoje? Precisamos de gente séria no poder. Precisamos de gente séria nos tribunais. Não pode indicar pessoas que vão decidir por causa de um partido, de um interesse de um partido. Por isso que Joaquim Barbosa se tornou um ícone no Brasil, pois ele é um bom brasileiro que cumpriu o seu dever. E a lei está acima de todos. No Supremo Tribunal, Joaquim Barbosa deu um show. Só por quê? Porque interpretou a lei como deveria, sem pender para nenhum lado. Nós não podemos mais ter pessoas do governo ou na justiça que não fazem justiça. Sararei a terra fala de institutos como a família, que está sendo atacada agora por leis que querem passar, que querem fazer com que a gente engula certas coisas que estão completamente fora da palavra, contra a família. Sarar a terra é restaurar a terra. Até mesmo tudo que se planta numa terra abençoada, ela é transformada pela bênção de Deus e começa a produzir cada vez mais.
acaba com os terremotos, acaba com as enchentes. Esse ano nós vimos enchentes no Rio Madeira que não abaixava, o Rio Madeira ficou 4 meses. Por que acontece isso? Porque o Brasil está em falta com Deus. A colheita será abundante, cada vez mais crescente, quando nós teremos nossas terras saradas. Agora, todos os avivamentos no mundo foram antecedidos por movimentos de oração. Nós ouvimos no congresso, pastora Valdice, muito próxima da Marina Silva e acompanhando, e fez um retrospecto de 12, 15 anos, onde Deus disse para ela em 89 que colocaria alguém no poder cristão. Primeira vez na história do Brasil a gente tem a chance, agora, concreta, de colocar um presidente no poder. Por isso que quando a Bíblia fala, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é feliz é a nação que tem governantes que reconhecem que Deus é o Senhor. Eu sei que eu vou mexer na ferida, mas você não sabe que a Angela Merkel é filha de pastor? Da Alemanha. Ela é filha de pastor. E a Alemanha, pode acontecer o que for, claro que teve aquele doido do Hitler em 1900 e pouco, 40 e pouco, que fez uma coisa, um pecado abominável. Mas depois desse pecado, sabe o que a nação da Alemanha fez? Começou a dar o dízimo para Israel, por causa dos males que causou a nação de Israel. Também na Constituição, Martinho Lutero colocou que a nação deveria ter oportunidade para todos, e que não poucos ganhariam muitos, mas ganhariam o suficiente para permitir que todos crescessem, para não haver desigualdade. E sabe o que acontece? Quem está forte na economia, quem passa crise, vai crise, está sempre firme. A Alemanha está sempre firme. E ultimamente no futebol foi um show, né? Começaram há 10 anos atrás a fazer escola. Começaram a treinar seriamente, a fazer uma outra geração. É gente que leva as coisas a sério. Vê as empresas alemãs como são no mundo. Vê a BMW, vê a Mercedes-Benz, vê empresas grandes alemãs, são sérias. São sérias, porque tem um conceito da nação. O Brasil precisa fazer a lição de casa. O Brasil precisa fazer a lição de casa, e isso passa pela igreja. É a igreja que é a mão de Deus para a mudança de uma nação. Eu tenho fé que nós chegaremos a um tempo no Brasil onde não haverá corrupção mais nas coisas políticas e nem nas empresas. Eu creio. Mas isso parte do coração de um povo, dele querer. Eu queria convocar você para de hoje é dia 31 de agosto, o mês de setembro todo, você se dedicasse a alguns minutos por dia. Se você puder jejuar 2, 3 vezes por semana, faça isso. Não será por você, será pela sua nação. Se você vê alguma coisa errada na televisão ou no jornal, você se arrepende por aquilo. Senhor, perdoa pelo roubo, pelo abandono das crianças, pelo desvio de verbas. Vai anotando todos os pecados que você vê e coloca diante de Deus. Perdoa a nossa nação. Perdoa o Brasil, Senhor, por desamparar os pobres. Perdoa o Brasil porque muitos ganham muito e pouco, e milhares ganham pouco. Milhões ganham pouco. Eu sei que Deus vai colocar no seu coração um peso para ser um cristão realmente brasileiro, verdadeiro. Eu precisava pregar sobre isso, porque eu acho que nós, às vezes, da igreja, espiritualizamos, mas não agimos. E é tempo de nós orarmos pelo nosso país. Eu gostaria de fazer uma oração agora pelo Brasil. Não vai ser uma oração longa, mas eu quero convocar você a ficar de pé. E nós vamos clamar pelo Brasil. E você daí do seu lugar, você vai lembrar de algumas coisas, talvez da sua rua, no seu bairro, você vê algumas coisas, como por exemplo, tem um buraco lá que nunca ninguém consertou. Tem uma lâmpada na rua que ninguém troca, mas o pessoal faz outras coisas. Desvio. Vamos orar.
Você crê que Deus pode mudar o rumo do Brasil? Quantos creem nesta palavra? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a terra. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, hoje nós conclamamos o teu povo para orar pela nação. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar pelo nosso país, pela nossa terra, pelo nosso chão, a nossa população. Aqui nós temos uma mistura, Senhor. Teve gente que veio descendente de portugueses, descendente de italianos, descendente de afros, descendente de pessoas indígenas. Em nome de Jesus, eu quero, Pai, dizer que o Brasil é esse mosaico, mas que nós amamos nossa terra, nós amamos nosso país, nós abençoamos esse chão, nós abençoamos o ar que nós recebemos, nós respiramos, nós abençoamos a casa que vivemos, mas nós oramos, ó Pai, para que nesta eleição o melhor candidato vença, segundo a tua vontade. Ó Deus, coloca pessoas justas, não só, ó Deus, no governo maior que é do país, mas também no nosso estado, também, ó Deus, nos deputados federais, que representam nossa cidade, nosso estado, e nos deputados estaduais. Pai, levanta cada vez mais pessoas comprometidas, e nós pedimos perdão por toda roubalheira que tem no Brasil, por toda desonra ao teu nome, por falar que o Brasil é o país da fanfarra, o país da brincadeira, o país do sexo livre, o país que as mulheres não têm vergonha. Nós não queremos isso, Pai, porque isso não é verdade. Nós temos milhares e milhões de mulheres de Deus aqui, nós temos homens de Deus aqui, e nós queremos um governo justo. Por isso, como igreja, nós oramos hoje: abençoa o nosso país, abençoa o nosso país, abençoa, ó Deus, a nossa nação. Pelo sangue de Jesus, o Brasil é redimido do poder do inimigo. Pelo sangue de Jesus, todos os pecados do Brasil são perdoados, e toda a dívida do passado foi cancelada na cruz do Calvário. Pelo sangue de Jesus, declaramos que o Brasil anda na luz, e o sangue de Jesus limpa agora e continuamente a nossa nação de todo o pecado. Pelo sangue de Jesus, declaramos que o Brasil tem sido justificado, feito reto diante de Deus, e Deus o vê como se nunca houvesse pecado. Pelo sangue de Jesus, o Brasil tem sido santificado e separado para Deus. Senhor, nós clamamos isso, porque nós cremos que o Senhor pode usar esta eleição para mudar muitas coisas, para que o Brasil seja o melhor país. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo. Amém, Jesus.